Já está na linha conosco, via o Meet aí, o deputado Marcos Vinícius Almeida, que nos honra com a sua presença no Esquina Democrática de hoje. E chega bem, né, deputado? Depois de ouvir essa gaita aí, né, com o Éder Nunes, nos deixa até mais inspirados, não é? Boa É tarde. verdade. Parabéns aí, parabéns ao Éder, parabéns, Roberto, a tia, a equipe da Acústica aí. Tá bonita a programação hoje. Eu estava assistindo vocês pelo YouTube agora há pouco, pelo celular aqui, acompanhando. E agora, né, parabéns aí. O sábado fica mais gostoso aí, mais animado aí, com tanta qualidade. Parabéns. Parabéns a todos. Até vamos sugerir ao Bruno, né, que traga mais vezes aí os artistas aí É pra com a verdade. gente, né? Espaço musical sempre é muito bem-vindo. Mas, deputado, primeiro lhe cumprimentar pela sua eleição, né? Está aí com essa votação esplêndida, né? Na última eleição, conquistando a sua vaga como deputado estadual. Já na outra esteve atuando, mas havia entrado na suplência, não é, deputado? E agora, definitivamente, né? Que ele traz uma força ainda maior. Obrigado, Alberto, mas essa vaga é nossa. Ela é de Camaquã, ela é da região Costa Doce, ela é da metade sul e é de todos os gaúchos. Eu sou um instrumento, né, de um grupo de pessoas que entregou a confiança através desse ambiente de democracia representativa que nós temos para poder exercer o papel, né, de falar, de formar opinião, de legislar no estado do Rio Grande do Sul. Então essa vaga é nossa e nós, enquanto estivermos na Assembleia Legislativa, né, vamos tomar posse na virada do ano, tivermos saúde, vamos ter sempre aí essa disposição de fazer a representação que a nossa região merece. Claro que alicerçado dentro de uma base de princípios, valores, né, uma base ideológica, que é o que nos permite hoje ter essa condição. É isso que o nosso país precisa, que o nosso Estado precisa, né, que a gente tenha consciência, maturidade, né, de entender que mesmo que as pessoas tenham a sua visão de mundo, a sua visão política, as suas ideias políticas, tem que ter algo, no caso de um deputado estadual, que é mais importante que tudo. No nosso caso, é a nossa região. Essa é a nossa principal bandeira, a nossa principal causa e nosso principal lado. E o senhor chega já com uma demanda da região que preocupa, que é a questão das concessões de pedágios nas rodovias da região da Costa Doce. Inclusive, na próxima quinta-feira, autoridades de Camaquã e região, junto com empresários, participam de reunião referente a este projeto federal de concessão nas rodovias da Costa Doce. O que mais nos preocupa, além da instalação de pedágios, são os valores que são praticados aqui em nossa região, diferentes do que a gente está acostumado quando vai à Serra Gaúcha, quando vai a Santa Catarina. Por que o nosso pedágio tem que ser tão caro, deputado? Bom, Roberto, os pedágios que existem na metade sul, de Cristal para baixo, eles foram através de concessões federais ao estado do Rio Grande do Sul no ano de 1998. E o que leva ele a ser tão caro é justamente a base de cálculo que é dedicada a esses pedágios. Ela usava, na época, para a formatação dos preços, a base de preço de cálculos, né, do DAER, para os serviços de manutenção do DAER, como capina, roçada, tapa-buracos. E havia uma garantia contratual implícita ali de que os pedágios sempre teriam um reajuste, né, que muitas vezes superariam 18% do IPCA da época. E isso fez com que fosse ocasionando um dos pedágios mais caros do estado. Essa discussão sobre se o preço é justo ou não é, ela já é também bastante antiga. Houve uma provocação feita ao Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União, através dos seus técnicos, identificou que a empresa Ecosul, que opera as praças do sul do nosso estado, né, estão ou receberam, né, valores acima do devido. De acordo com o Tribunal de Contas da União, a Ecosul já teria recebido mais de 800 milhões de reais do que seria necessário para prestar os serviços. Mas a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que faz a regulação entre o usuário e a empresa, acaba cumprindo o contrato. Ela faz cumprir o contrato, mas acaba fazendo cumprir o contrato, na minha avaliação, muito mais favorável ao empresário, ao grupo empresário, ao grupo econômico que opera lá,
do que aos usuários, porque a NTT não está exigindo, fiscalizando uma manutenção mais rigorosa, controle, sinalização mais efetiva. A NTT acaba sempre beneficiando essa empresa com os reajustes, mesmo eles sendo com uma base de preço aviltantes. Então, essa discussão existe e ela está hoje na mesa de um ministro do Tribunal de Contas da União, que pode determinar à Ecosul o pagamento aí de uma multa nessa ordem aí de mais de 800 milhões de reais. Por outro lado, Roberto, o ano passado houve uma discussão, a Ecosul queria ganhar administrativamente, sem licitação, a exploração de pelo menos mais 2 praças de pedágios entre Camaquã e Guaíba, né? Tu lembra? A gente conversou sobre isso no programa várias vezes. Eu estava no exercício do mandato como deputado e fui o primeiro parlamentar a me movimentar contrariamente a esse tema. E nós tivemos, na ocasião, condição de sensibilizar a opinião pública e conseguimos fazer com que esse clamor aqui também chegasse ao Ministério dos Transportes e lá conseguimos a suspensão desse pedido que tramitava lá. Por outro lado, nós sabíamos que os técnicos do Ministério dos Transportes, os técnicos do DENIT, estudavam alternativas para encontrar recursos para fazer a manutenção da 116 depois de duplicado. E para isso era cogitado também, de novo, mais pedágios. Só que era período eleitoral, ninguém avançou com esse tema efetivamente. Ali, pouco antes de encerrar o segundo turno, o Ministério dos Transportes publicou um edital convocando uma audiência pública, que será agora na próxima sexta, nessa sexta-feira agora, dessa nossa próxima semana, dia 11, em Brasília, uma audiência pública onde vão estudar, aí novamente, a ideia de que se coloque 2 ou até 3 pedágios entre Eldorado do Sul e Camaquã para custear as despesas necessárias à conclusão de um trecho da 116 que ainda não está pronto, da ponte do Guaíba, e a manutenção da rodovia. Eu, Roberto, faço aqui um registro. Sou contra essa ideia e sou contra essa ação. Como fui em 2021, como estou em 2022, como serei sempre da medida como foi. Isso porque, Roberto, não tem como a gente considerar a 116 uma rodovia que comece em Guaíba, Eldorado, e termine em Jaguarão. A 116 é uma estrada que começa lá em Vacaria e ela se estende até Jaguarão. No projeto do DENIT, ele alega que não tem condição e não tem recursos para manter a 116 de Eldorado até Jaguarão, mas quer destinar os recursos do governo federal para custear 100 pedágios a manutenção de Canoas até Novo Hamburgo e 100 pedágios a manutenção de Novo Hamburgo até Caxias do Sul, até Vacaria. Não é justo, Roberto, que os pedágios recaiam só sobre o povo do sul do estado, tornando a nossa região menos desenvolvida, menos atrativa para empreendedores. Se é para pedagiar, ok, vamos lá. Se é para pedagiar, né, na hipótese de houver pedágios, então que esses pedágios sejam justos e equilibrados, que eles considerem a 116 como uma rodovia completa, de mais de 600 quilômetros, que vai lá de Vacaria até Jaguarão, e não carregue exclusivamente para nós. A minha posição enquanto cidadão, enquanto político, né, é de que até o Tribunal de Contas da União julgar esse relatório que está lá na sua mesa, onde aponta que a Ecosul recebeu 800 milhões a mais do que devia, dinheiro esse que seria suficiente para concluir toda a duplicação, fazer a ponte do Rio Camaquã, concluir as alças da ponte do Guaíba. Então, antes do TCU julgar esse processo que envolve a Ecosul, não se pode falar em nova concessão. Porque depois de julgado, a Ecosul pode acabar perdendo a concessão dos pedágios lá para baixo e pode ter que pagar multas. E multas que podem ser feitas na forma de execução de obras. Então não pode se atropelar isso agora. Tem que se julgar primeiro a Ecosul, ver exatamente o que tem lá e depois pensar numa solução, se for o caso, de concessão. E havendo concessão, que seja uma concessão com preços baixos, né? E uma concessão que atenda toda a 116. Porque o que acontece na prática, Roberto? Ao botar 5 pedágios, no mínimo 5 pedágios, né? Agora mais 2, seriam 7. Nesse nosso eixo aqui, com cobranças, idas e voltas na metade sul, a metade sul terá 14 praças de cobrança. E nenhuma na Grande Porto Alegre, nenhuma na Serra Gaúcha. Ou seja, os pedágios daqui
vão servir para aliviar as despesas e os cofres do governo federal na execução das obras da Grande Porto Alegre da Serra. E pior, Roberto, do que isso, né? A proposta de pedágio que está sendo desenhada aí pelos burocratas do DENIT não é simplesmente de um pedágio onde a empresa que ganhe vai ganhar pelo menor preço. Não. Eles estão pedindo para a empresa que quiser operar os pedágios aqui, vai ser considerada vencedora a que pagar a maior outorga pela exploração dos pedágios durante 30 anos. Sabe aquela história da joia, né? Quando tu paga uma joia para ganhar uma concessão pública, tu paga uma taxa para ganhar a concessão? É isso. O que o DENIT espera não é fazer o pedágio mais barato, mas é dar o pedágio para a empresa que pagar a maior indenização para o governo federal para poder explorar. Eu tenho 40 anos, Roberto. Eu fico olhando se uma coisa dessas acabar passando, eu só vou ver a região livre de pedágios, quem sabe quando eu estiver lá passando dos 70 anos de idade. Quem é que vai querer empreender nessa região? Qual é a grande empresa que vai querer vir para cá? Qual o empreendedor que vai querer expandir seus negócios aqui? Como o nosso porto vai se desenvolver nessas condições? Como o nosso turismo vai alavancar dessa maneira? É impossível. Né? Na prática, a região ficaria a metade sul da ponte do Guaíba ao Chuí, do Chuí até essa região que envolve Lacanguçu, que tem outras praças de pedágio. Nós vamos ficar, Alberto, com 14 pontos de arrecadação. Isso é um absurdo. É um absurdo, e eu não vou cansar nunca de me insurgir, me revoltar contra esse tema, porque talvez seja um dos pontos mais graves assim, para o nosso crescimento. A cancela mais pesada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento da região. Então nós não podemos deixar isso passar. Eu sei que nesse momento tem muitas discussões políticas sendo feitas, né, de quem ganhou a eleição, tem discussões aí de quem se sente indignado com o resultado, tem Copa do Mundo ali na frente, isso pode acabar distraindo a população, principalmente da nossa região. Mas esse descuido, se nós tomarmos nessa próxima semana, e se nós não tivermos mobilização muito forte, enfática, nós vamos prejudicar, nós vamos deixar, né, prejudicarem a nossa região por 30 anos. E aí 30 anos, Roberto, 3 décadas, são pelo menos 3 gerações perdidas, e aí, com certeza, a metade sul vai ser, sim, chancelada como a metade pobre do Rio Grande do Sul para sempre. Lamentavelmente, se nós não agirmos, é isso que vai acontecer. Bom, tem aqui, registrando primeiro a participação do vereador Vitor Azambuja, que está desejando uma boa tarde a nós e ao deputado. Obrigado, um abraço, Vitor. Bom, deputado, agora eu queria entender o seguinte, por que desse grande número de pedágios a serem criados aqui em nossa região e por que aqui esse número tão gigantesco, né, que estão pretendendo e não dividir com outras regiões? Eu resumo, Roberto, isso à falta de representatividade política que historicamente a região sul sempre teve. Imagine se colocariam pedágios na Serra Gaúcha, com a maior representação política do estado alocada lá. Não tenho dúvida, botariam fogo nas praças na hora. Destituiriam do cargo o superintendente do DENIT que pensasse em levar adiante esse projeto. Ministro que cogitasse uma coisa dessa seria pressionado diretamente lá em Brasília. É isso, lamentavelmente é isso. Em 1998, quando os pedágios da Ecosul, da Univias, acabaram caindo aqui, nós tínhamos praticamente zero de representação política. Inclusive, Alberto, nós tínhamos um posto de ICMS em Guaíba, tu lembra disso? Uhum. E só existe em fronteiras de país, e aqui em fronteiras de estado, desculpa, e nós tínhamos aqui, né, um posto de ICMS. Para quê? Para impedir o crescimento da metade sul, tornar mais atrativo o desenvolvimento da metade norte. É isso, às vezes saía um caminhoneiro com um erro de digitação numa nota, era penalizado, multado, a empresa acabava pagando pato. Então é isso que acontece. Por isso a importância desse momento que a gente está tendo aqui agora, Roberto, nessa fala, de canalizar a nossa disposição nesse momento, né, para exercitar também a nossa cidadania, a nossa democracia nessas questões. Nós precisamos exercitar a nossa cidadania nesses temas que são relevantes. Não estou dizendo que as pessoas que estão frustradas, indignadas com o que aconteceu no último domingo nas urnas,
não tem o direito de expressar. Pelo contrário, tem todo o direito e deve exercitar a sua cidadania, dizer o que pensam, o que sentem, deve ir para as ruas de maneira ordeira, civilizada, né, sem confronto, sem violência. Devem sim, com certeza devem. Essas pessoas que estão comemorando a vitória também, né, devem fazer isso. Mas tem um ponto que a gente não pode dormir no ponto agora, não podemos dormir no ponto. Em uma semana, o futuro do desenvolvimento econômico da nossa região pode ser decidido. Se essa audiência pública não tiver um não bem grande, bem grave, sendo dito ao DENIT, ao Ministério da Infraestrutura na próxima sexta-feira, nós vamos ser, sim, mais uma vez oprimidos. Eu já tentei contato essa semana, Alberto, só para fazer o registro, com o senador Luiz Carlos Reis, tentei contato também com o vice-presidente da República, o general Mourão. Todos eles estarão, a partir de segunda-feira, me dando retorno sobre o que conversarão lá no Ministério. Conversei também com o deputado federal Marcel Van Hatten, que foi um dos autores da primeira ação judicial que questionou os preços do pedágio aqui na nossa região. Conversei com o deputado Jerônimo Gerg, e uma das ações que nós estamos tentando fazer é a suspensão dessa audiência pública. Eu entendo, Alberto, assim, bom, beleza, o governo federal agora vai ter uma mudança, né? Em pouco menos de 50 dias troca-se o comando do governo. Será que é necessário seguir com um projeto de concessão que vai impactar em 30 anos, sendo que o governo que está aí, né, tem efetivamente menos 50 dias pela frente? Será que é necessário fazer isso quando já se tem uma comissão de transição trabalhando em Brasília? Na minha avaliação, tem que ser suspensa essa audiência pública e retomado esse assunto, quem sabe, se for retomado esse assunto, ser retomado lá por janeiro, fevereiro, quando tivermos aí as coisas, né, com outro cenário, né? Mas não vejo como seja adequado uma discussão tão impactante na vida das pessoas num momento tão curto que nós temos daqui até o final do ano. Bom, ainda falando sobre pedágios, deputado Marcos Vinícius, esta semana as praças de pedágio da Ecosul, que abrangem Cristal, Pelotas e Rio Grande, tiveram um reajuste e os valores alterados de R$ 12,30 para R$ 15,20 para veículos de passeio. Um absurdo, né? Um absurdo total. Eu só não vou falar aqui, né, dizer que isso é um roubo, porque se eu fizesse isso, eu poderia estar sendo irresponsável. Mas, com certeza, assim, ó, é um reajuste muito superior ao que é devido e necessário. Essa empresa, Alberto, ela arrecada 12,30 em cada passagem. O sujeito que sai de Camaquã para ir a São Lourenço do Sul, ele vai pagar um absurdo para ir ali e voltar. Agora, com esse reajuste de 23%, se eu não me engano, vai para mais de R$15. É um absurdo. Eu quero aqui fazer um registro por justiça e apreço, né, a verdade, ao deputado Daniel da TV, que entrou com uma ação judicial essa semana, usando a legitimidade de deputado federal que ele exerce, né, nesse momento, tentando barrar essa decisão. Foi um pedido, né, de uma ação judicial com caráter liminar. Vamos ver se ele consegue, se a gente consegue, né, uma avaliação e uma suspensão agora por medida judicial na próxima semana. O primeiro reajuste já seria concedido ano passado, né? Esse movimento foi feito por vários parlamentares e se conseguiu a suspensão o ano passado do reajuste. E agora o mesmo vai se buscar. Se existe no Tribunal de Contas, eu volto a dizer, um processo que diz que a Ecosul faturou R$800 milhões a mais do que devia durante a sua vigência, não faz sentido ela receber um reajuste de mais de 23% agora. Ela primeiro tem que acertar as contas que deve com a população gaúcha para depois pensar em qualquer outra coisa. Se não, até não ter a sua suspensão, a sua concessão de pedágios, né, suspensa por conta dos exageros que recebeu ao longo desse período todo. Muito bem. Deputado, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, estar fazendo o programa hoje junto conosco. Eu deixo para mais alguma consideração necessária e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Roberto. Quero te agradecer a todos os amigos aí da rádio, toda a audiência. É sempre um prazer enorme falar com todos vocês.
deixar uma mensagem aqui a todos os cidadãos aí que estão vivendo esse momento aí de tanta ebulição política, né? Democracia é isso mesmo, né? Democracia é a gente poder se manifestar, é dizer o que pensa, é dizer o que sente, né? A gente não pode se sentir culpado de dizer o que pensa, o que sente. A gente não pode se sentir envergonhado de dizer o que pensa, o que sente. Seja uma manifestação de indignação, seja uma manifestação de alegria ou uma manifestação de apoio. Todos precisam se expressar, né? Quem critica a manifestação ordeira, civilizada das pessoas, não estou falando de criticar atos de vandalismo, de agressão, não. Mas quem critica atos civilizados, atos ordeiros de manifestação política e pessoal, age de maneira antidemocrática. A gente não pode relativizar o que é certo e o que é errado. Não é porque eu sou de direita ou porque fulano é de esquerda que alguém pode fazer alguma coisa e o outro não. Então, esses movimentos que estão acontecendo, e eu tenho convicção que tem amigos nesse momento me ouvindo aí nas margens da 116, eu quero deixar esse abraço e os cumprimentos a todos que estão manifestando, né, os seus sentimentos de uma maneira muito justa e legítima, né? As pessoas precisam dizer o que sentem. Quero ponderar também, Alberto, rapidamente, né, que essa semana a gente viu listas, né, sendo divulgadas nas redes sociais, dizendo que empresários de direita, empresários de esquerda, mas sobretudo pedidos de boicote a pessoas que têm uma visão política diferente. Estou falando aqui de empresas e de profissionais liberais. Eu quero dizer, Alberto, que eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Quem sempre dividiu o Brasil em dois foi a esquerda. Dividiu as pessoas entre brancos e pretos, homos e héteros, sul e norte, direita e esquerda. Sempre foi a esquerda que dividiu as pessoas. E não cabe agora, né, a gente, né, deixar que essas coisas continuem. Nós não temos condição de conviver em paz e harmonicamente se a gente dividir empresários de direita e de esquerda, agricultores de direitas e de esquerda, e sugerir em listas que sejam boicotados os serviços e os produtos que são vendidos, comercializados, oferecidos por profissionais, independente da sua visão política. Respeitar as pessoas é o principal gesto que a gente deve ter num momento que se sai das urnas. Isso é respeitar a democracia também. Então, respeitar as diferenças e respeitar a liberdade das pessoas. Então, eu quero reforçar nesse sentido, para que a gente possa viver harmonicamente de uma forma civilizada e ordeira. Eu tenho lado na política, mas meu principal lado é o bem-estar da nossa região. E eu te agradeço aí a todos os amigos pelas oportunidades. Um grande abraço a todos. Grande abraço, excelente final de semana. Deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida, participando conosco aqui no Esquina Democrática.